Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Bruno Tarasco, eu sou Sales Engineer da CyberArk e hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre identidades em nuvem, como que a gente pode proteger essas identidades dentro de ambientes multi-cloud e também em SaaS. Então, essa palestra é a CIEM 101, o que a gente precisa entender e o que a gente precisa agir dentro dos ambientes multi-cloud para proteger as nossas identidades. Bom, o principal motivo da nossa palestra aqui hoje é trazer para vocês um pouquinho do contexto e o que motivou a gente a trazer esse conhecimento para vocês e compartilhar esses cenários. Então a gente pode ver que 19% das brechas de segurança que foram reportadas em 2020 foram associadas a falhas de configuração em serviços cloud. E hoje a gente conta com mais de 21 mil itens de configuração dentro de Cloud Service Providers. Então, dentro de AWS, GCP e Azure, a gente pode atribuir mais de 21 mil diferentes permissões para cada uma das suas identidades que estão ali dentro. E falando sobre custos e os riscos associados a cada data breach ou vazamento de informações ou incidentes dentro desses ambientes, isso pode custar, em média, para as empresas, em torno de 4,4 milhões de dólares. E, infelizmente, a sobra de permissões ou excesso de permissionamento dentro desses ambientes de cloud foi o principal item encontrado dentro de falhas de configuração em serviços cloud. Tá? Então, observando só desde novembro de 2020 até novembro de 2021, quase 7 mil novas permissões foram adicionadas dentro de Azure, GCP e AWS. Então, como é que a gente consegue manter tracking, manter isso sobre governança, como que eu consigo ajustar as minhas permissões dentro desses ambientes, né? E mais uma coisa interessante é a gente entender o vetor de ataque dentro da cadeia de ataques de cybersecurity. Então, dentro do meu ambiente cloud, eu posso ter ameaças tanto internas ou um funcionário que esteja descontente com a empresa, tem algum motivo financeiro, ou até mesmo um ator externo à sua empresa, que consegue o comprometimento inicial dentro do seu ambiente, através de um endpoint, ou através de um servidor, o que quer que seja. Então, primeiramente, ele consegue, por exemplo, assumir uma role de WAF, por exemplo, dentro do seu ambiente. Imagina que essa role ela não está bem configurada, e ele consegue assumir essa role e executar comandos dentro do seu bucket da S3. A gente já viu diversos casos no passado sobre justamente excesso de permissões dentro de buckets S3. Então, é uma preocupação que a gente traz para vocês e que a gente precisa tomar consciência disso. Então, como é que eu posso reduzir o risco? Como é que eu posso mitigar um pouco desse risco, reduzir a minha superfície de ataque, quando a gente está falando sobre identidades em Cloud Service Providers, em ambientes SaaS? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é visibilidade. Se eu não tenho visibilidade de quais são as permissões que são atribuídas para cada uma das minhas identidades, como é que eu vou reduzir esse risco? Como é que eu vou entender o que está acontecendo ali dentro? Após isso, eu tenho a parte de análise. Eu preciso entender quais são os acessos que são permitidos ali dentro, quais são os acessos realmente necessários dentro do meu ambiente e implementar o padrão de mínimo privilégio necessário. Ou seja, será que essas permissões que são dadas dentro do meu ambiente cloud realmente precisam estar ali? Será que eu não posso reduzir um pouco dessa permissão e assim eu tenho uma menor superfície de ataque? Já na parte de remediação, eu preciso ter meios para reduzir essas permissões, entender que isso não vai ter impacto dentro do meu ambiente e, se eu tenho credenciais privilegiadas, principalmente, eu preciso adotar uma postura de PAN ou Identity Security para que eu possa proteger essas credenciais privilegiadas. Bom, vamos imaginar aqui que dentro daquele cenário que a gente mostrou anteriormente, eu tenho agora como defender esse vetor de ataque. Então, eu preciso detectar as permissões excessivas, eu vou gerar uma nova política que remove essas permissões excessivas, e com isso,
eu posso aplicar essa política para bloquear novos ataques que façam uso ou tentem se aproveitar de falhas de configuração. Então, quando eu tenho essa redução das permissões que são aplicadas dentro do meu ambiente, eu tenho, obviamente, uma menor possibilidade de um atacante de interferir aqui dentro com escalação de privilégios aonde ele não deveria. E o que a gente precisa ter na lista de to-do, de afazeres, quando a gente está falando de arquitetura de cloud security? Então, eu preciso reduzir o risco de data loss, prevenir o vazamento de informações baseados em excesso de permissionamento. Eu preciso ter uma implementação e uma avaliação consistente de mínimo privilégio necessário para todas as minhas identidades. E aqui, quando a gente fala de identidades, normalmente o pessoal acaba pensando simplesmente em usuários, ele acaba pensando em funcionários, terceiros, mas todas as identidades que a gente tem na nossa empresa compreendem também microserviços, compreendem a prática de DevOps, compreendem talvez serviços que vocês tenham aí dentro de integração entre um servidor e outro, ou entre uma empresa e outra, ou até mesmo intraserviços. Então, cada uma dessas identidades é responsável por acessar recursos internos e realizar trocas de informação. Quando a gente fala sobre terceiros também, acaba sendo uma grande preocupação. Quando eu dou acesso para uma pessoa que não faz parte da sua colaboração, ou seja, não faz parte da sua empresa, e você precisa identificar quais são os acessos daquela pessoa, eu preciso recertificar esses acessos também, então eu preciso entender o que está acontecendo. Bom, no seguinte passo, já no terceiro passo dessa lista de afazeres, a gente acaba entendendo aí que eu preciso dar acesso de maneira escalável e segura para os meus recursos. Então, eu não posso também acabar restringindo os acessos ou atrasando o acesso, e isso impactando no lançamento de novos produtos, de novas funcionalidades e, obviamente, impactando no seu retorno financeiro da empresa. Quarto ponto, a gente tem a gestão de secrets, principalmente utilizadas dentro da esteira de desenvolvimento. Então, eu preciso ter uma gestão de quais são as credenciais que essas aplicações utilizam e quais os privilégios necessários para elas. Além disso, eu preciso saber quem são as pessoas que têm acesso a essas credenciais. Muitas vezes, por falha num processo de gestão de secrets, os desenvolvedores têm as credenciais na mão. E o que vai impedir de um compartilhamento dessas credenciais entre desenvolvedores, entre outras áreas, ou até mesmo um uso indevido dessas credenciais que deveriam ser aplicado para máquinas. Por último, a gente tem a necessidade de monitorar e auditar toda a identidade de nuvem e quais as ações que elas realizam dentro dos nossos ambientes, tá? E a mesma coisa acontece quando a gente fala sobre aplicações e funções serverless, por exemplo. Elas normalmente são desenvolvidas com permissões excessivas, simplesmente porque é mais fácil de realizar o deploy dessas funções, ou dessas funções serverless, ou dessas aplicações. Então, em muitos casos, a gente acaba fazendo um assessment e encontrando permissões excessivas simplesmente pela facilidade de implementação e para não ter que ficar mitigando ali qual que seria a permissão ideal para cada uma dessas funções, que realmente é um trabalho a ser feito e a gente precisa entender o que cada função aqui dentro precisa de privilégios só para funcionar, nada de permissões excessivas. Então, resumindo um pouco do que a gente viu até agora, eu preciso ter visibilidade de quais são os riscos das permissões que eu tenho dentro do meu ambiente. Então, eu preciso detectar quais são todas as permissões que acessam recursos dentro da minha AWS, Azure, GCP, EKS e assim por diante. Identificando isso, eu posso identificar, por exemplo, quais são as permissões que não são utilizadas, e que poderiam ser utilizadas dentro de um ataque. Então, se eu tenho excesso de permissões por um lado, eu tenho o risco de uma superfície de ataque aumentada com o comprometimento de uma identidade. Por último, dentro da parte de
visibilidade de riscos de permissão, eu tenho a necessidade de visualizar quais são os relacionamentos entre identidades, permissões e recursos. Eu preciso saber o que cada uma dessas identidades tem acesso, que tipo de acesso que ela tem e aonde que ela tem acesso. Avançando, a gente precisa implementar o mínimo privilégio dentro de todos os meus assets em nuvem. Então eu preciso reduzir, eu preciso eliminar as permissões, se possível, obviamente, baseados em um resultado de inteligência artificial, porque imagina quantas identidades você tem hoje dentro do seu ambiente, dentro dos seus cloud service providers. Isso é humanamente impossível de fazer sozinho. Então, quando eu puder contar com uma inteligência artificial, alguma decisão automatizada para isso, fica muito mais fácil o nosso trabalho. Então, a gente segue para a parte de defesa, onde a gente acaba tendo uma proteção proativa contra esses riscos, contra insiders, contra atores externos também. A gente tem aqui fazer uma operação de permissionamento seguro e baseado também em recomendações de inteligência artificial. Então eu preciso ter, de maneira ágil, simples e consistente, uma abordagem para enforçar o privilégio mínimo dentro dos meus ambientes de cloud. A gente tem aqui a parte de monitoramento também, então eu preciso acompanhar diariamente, de hora em hora, e o melhor dos casos, de minuto em minuto, quais são as permissões que estão sendo concedidas dentro dos meus ambientes e entender qual que é o risco associado a elas. A gente fala que isso daqui não é um projeto, mas sim uma disciplina. A gente vai realizar isso daqui todos os dias, quando a gente está falando de CIEM. Por último, a gente tem a parte de redução de riscos e, obviamente, compliance. Então, priorizar quais são os meus maiores riscos de permissionamento aqui dentro, quais são os assets mais críticos, onde eu tenho as informações mais sensíveis dentro da minha empresa e priorizar as minhas ações baseado nesse risco. Eu preciso também acompanhar quanto de risco que eu reduzi, até mesmo para justificar as iniciativas que a gente tem aqui dentro e, obviamente, fazer a mitigação baseado nesse risco de exposição. Por último, eu tenho uma auditoria desejada dentro desses ambientes, onde a gente tem que mostrar cumprimento de normas, de regulações internas e externas, e cumprir também com padrões da indústria. Então a gente viu hoje um pouquinho mais sobre identidade segura na nuvem, como que você pode proteger esses assets e como que você deve agir com as suas permissões. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa sessão. Se vocês tiverem qualquer dúvida, estou à disposição para resolver essas dúvidas com vocês e a gente se vê numa próxima.